Boa noite. Dando continuidade à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 27, Pedi e obtereis. Nós vamos fazer a leitura da parte final das instruções dos Espíritos, aonde esses Espíritos da Pleiade do Cristo, eles vão nos ensinar a orar. Nós viemos em semanas anteriores falando desse capítulo, né, Pedi e obtereis, que é o capítulo que trata da prece, dos benefícios da prece, como, né, como é que age a prece, como a prece chega até onde ela deve chegar, e no caso de ser, como ela é sempre atendida, como que a gente deve, o que a gente tem que estar formulando nos pedidos aí, como que o ser humano, a criatura entra em contato com o Criador, né? Seria através da prece. E agora vem as instruções mesmo desses espíritos, nos ensinando um pouquinho mais, complementando ali, fechando todo esse capítulo, toda a linha de raciocínio ali de Kardec, organizando, né, esse tema a respeito da prece. Então, nós vamos ler aqui duas mensagens. Olha, a primeira mensagem, modo de orar, foi dada por um espírito aqui, V. Monod, Bordeaux, 1862. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece. Vós orais quase todos, mas quão poucos sabem realmente orar. E isso a gente já depreende pelo estudo que a gente vem fazendo do início do capítulo, né, que nós já fizemos lá atrás. A gente muitas vezes não sabe o que pedir, como pedir. Os nossos pedidos geralmente estão muito ligados a questões materiais. Nós não pedimos o que realmente precisamos para poder bem suportar as situações difíceis que chegam a nós, né? E nós também estudamos que orar não é só pedir, é também agradecer e louvar. Louvar já está num grau ali mais de uma condição espiritual. Só acho que espíritos que têm já uma condição de entendimento e de valorização real da grandeza, né, de Deus e da missão de Jesus. Só quem tem uma visão um pouco mais clara a respeito disso consegue, acho que, chegar ao ponto de estar louvando, né? E a gente precisa buscar estar a caminho dessa condição de aprender a louvar de verdade. Então, o agradecimento também deve fazer parte da nossa rotina. Todo agradecimento por tudo, a gratidão sincera é uma forma de prece, não é? Tanto que ele diz aqui, olha, logo na primeira frase, o primeiro ato que deveis assinalar o seu retorno à atividade diária, quer dizer, assim que a gente acorda, assim que abríssemos os olhos por esse ensinamento, deveríamos orar. E qual seria então o teor de uma prece? Logo na primeira hora, no primeiro minuto, no primeiro segundo do dia, se a gente ainda nem começou, né, o dia, a gente está só acordando. Instintivamente, naturalmente, deveria ser uma prece de gratidão por mais um dia que Deus nos concede. Nós não desencarnamos dormindo. Assim como à noite, quando sabemos que vamos nos desligar do corpo, também deveria ser feita uma oração de gratidão por um dia inteiro que nos foi concedido e que nós tivemos oportunidade de fazer o melhor que poderíamos, que conseguiríamos, e o pedido, né, para que o nosso espírito, a partir daquele momento que vai se desprender ali do corpo, possa viver boas experiências do outro lado, que o enriqueça, que o fortaleça para continuar a jornada no dia seguinte, quando acordar. A gente deveria ter esse hábito,
né? Vamos então continuar. Então são poucos que realmente sabem orar, né? Continua aqui o Espírito nos orientando. Que importam ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras, porque já vos habituastes a repeti-las, porque é um dever que tendes a cumprir, que vos pesa como todo um dever? Então não deve ser uma obrigatoriedade, tem que ser sincera, com gosto, não pode ser um peso, não é? A gente se lembra de quando é criança que a mãe ensina a gente, tá ali ensinando a gente a rezar o Pai Nosso, né? Muitas vezes, e aí toda noite a mãe, tô falando de mim, minha mãe falava, já fez a prece, já rezou o Pai Nosso? E aí eu ficava com aquela coisa, assim, não tinha aquela compreensão, eu falava, ai meu Deus, que coisa, né? Tô com sono e tem que rezar um Pai Nosso. E a gente vai crescendo se não tomar cuidado, se não se esclarece, se não tem um consolador maravilhoso que vem esclarecer essas coisas pra gente, a gente passa uma vida assim, não é só criança, não. Até para as crianças a gente tem que ter um jeito certo de estar passando isso como uma coisa importante, como um ato natural da vida e não como uma obrigatoriedade, para que não gere esse sentimento de, estou com sono, estou cansado, ainda vou ter que fazer a prece. Não adianta, né? Temos que fazer realmente de coração como uma coisa primordial, necessária. Tem ali hoje em dia os rituais do sono, né, para que as pessoas tenham uma qualidade de sono melhor. Sem a prece, não adianta tomar chá, não adianta muita coisa. A prece realmente é a maior higiene do sono que a gente pode estar fazendo por nós mesmos, até como uma automedicação mesmo. A prece do cristão, continuando, do espírita, principalmente, de qualquer culto que seja, deve ser feita no momento em que o espírito retoma o jugo da carne, então quando acorda, e deve elevar-se com humildade aos pés da majestade divina, mas também com profundeza, num impulso de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até esse dia e de agradecimento ainda pela noite transcorrida, durante a qual lhe foi permitido, embora não guarde a lembrança, retornar junto aos amigos e aos guias, para neste contato aurir novas forças e mais perseverança. Deve elevar-se humilde aos pés do Senhor, pedindo pela sua fraqueza, suplicando o seu amparo e a sua indulgência, a sua misericórdia. E deve ser profunda, porque é a vossa alma que deve elevar-se ao Criador e que deve transfigurar-se, como Jesus no Tabor, para chegar até ele, branca e radiante de esperança e de amor. Que bela comparação que faz aqui, porque Jesus, quando ele se transfigura ali no Tabor, o que é que ele deixa aparecer? Ele deixa aparecer um pouquinho, né? Dá ali um vislumbre da sua real condição, né? Então, quando a gente vai fazer uma prece, nós temos que buscar, tentar fazer como se fosse assim, tentar mostrar para Deus o melhor de nós. Nós temos que fazer esse esforço. Jesus não fez esforço nenhum, era a condição dele. Mas tudo que ele fez foi para nos ensinar. Então, nesse sentido, quando formos fazer a prece, nós temos que ter em mente que nós temos que fazer esse esforço de mostrar para Deus, mostrar para o nosso Criador o melhor de nós. A parte divina que existe aqui dentro de nós, que precisa ser desenvolvida. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais realmente. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas, ou que vos dê alegrias e riquezas. Então, tantas pessoas fazem cada pedido fútil nas preces, não? Pedi-lhe antes os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Evitai dizer, como fazem muitos dentre vós, não vale a pena orar, porque Deus não me atende. Nós já estudamos isso. Deus ouve a todos. Até quem não ora, Deus está
ouvindo e percebendo os pensamentos de cada um de nós. O que pedis a Deus na maioria das vezes? Já vos lembrastes de pedir a vossa melhora moral? Oh, não, tão poucas vezes. O que vos lembrais de pedir é o sucesso para os vossos empreendimentos terrenos. E depois exclamais: Deus não se preocupa conosco. Se o fizesse, não haveria tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se mergulhasseis no fundo da vossa consciência, quase sempre ali encontrareis o motivo dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, para vos tornardes melhores, e vereis que torrentes de graças e consolações se derramarão sobre vós, porque é isso que Deus espera de nós, a nossa boa vontade, a nossa sinceridade e a nossa humildade em querer sermos melhores, em querermos aprender coisas novas que nos farão melhores. Por isso que temos que ser humildes, porque se formos orgulhosos e acharmos que já estamos prontos, que está tudo bem, que está tudo certo, que o mundo quer errado, aí a gente não adianta ficar fazendo prece para pedir que eu tenha sucesso nisso, que eu tenha sucesso naquilo, não é? A gente pode orar para pedir tudo. Nada nos impede de orar para pedir saúde para quem está doente. Nada nos impede de orar para que um projeto dê certo, que eu vá começar a fazer. Eu vou começar a fazer um curso. Nada me impede. Aliás, o ser humano que começa a estabelecer uma relação de intimidade com o mais superior, com Deus, com Jesus, com os espíritos mais elevados, tudo aquilo que acontece na sua vida material, ele participa sim a Deus, agradecendo, e não só pelas conquistas, mas até pelas decepções, porque vai saber que aquelas decepções são uma lição que talvez ele não entenda. Então não tem problema nenhum estabelecer essa comunicação, até em relação às coisas materiais, porque a gente vive uma vida material, mas é também e sobretudo estabelecer uma relação com a divindade, com os superiores a nós, no sentido de antes do empreendimento em si ou tudo mais, ou durante os sofrimentos que vêm, a pedir tudo isso que foi falado aqui, né? Coragem, paciência, resignação, humildade para poder absorver as ideias boas que vão chegar, mesmo para um empreendimento material que seja. É isso, é assim que nós temos que aprender a orar. E a resignação, sobretudo, se os projetos, se as coisas que a gente planejou e gostaria que fosse de uma forma, não se concretizar exatamente da forma como a gente pensou, mas jamais se revoltar contra Deus e jamais achar que Ele não nos atende. Ele nos atende o tempo todo. E como foi dito, atende até aquele que não pede, que não tem o hábito de se colocar em comunicação com Ele, né? Então, pedi, pois, antes de tudo, para vos tornardes melhores, e vereis que torrentes de graças e consolações se derramarão sobre vós. Então, isso tudo a gente deve pedir acima de tudo. Em primeiro lugar, temos que ter essa condição, esse entendimento. E depois disso nada impede que a gente estabeleça sempre esse contato. Vai fazer uma coisa, louva a Deus, agradece a Deus, pede a proteção de Deus para qualquer empreendimento da terra, né? Não tem problema. Deveis orar incessantemente, sem para isso procurardes o vosso oratório ou cairdes de joelhos nas praças públicas. A prece diária é o próprio cumprimento dos vossos deveres, mas dos vossos deveres sem exceção, de qualquer natureza que sejam. Não é um ato de amor para com o Senhor assistirdes os vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é um ato de reconhecimento, a elevação de vosso pensamento a Ele quando uma felicidade vos chega, quando evitais um acidente, ou mesmo quando uma simples contrariedade vos aflora a alma e dizeis mentalmente: seja bendito o Senhor.
Não é um ato de contrição quando sentis que falistes, dizerdes humilde para o Supremo Juiz, mesmo que seja num rápido pensamento: perdoai-me, meu Deus, pois que pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me a força de não tornar a falir e a coragem de reparar a minha falta. Então, isso é aquilo que a gente acabou de falar. Até em qualquer coisa, qualquer situação material mesmo, concreta da vida, quando a gente estabelece essa comunhão, o que o André Luiz chama de estado permanente de prece, que não é ficar rezando o dia inteiro, ficar de joelhos, ir para as praças públicas, não é nada disso, mas é uma condição mental, sempre igual a televisão que está no stand-by, né? Que é só você não, ela tá ali ligadinha, é só pegar o controle, bater o dedo, ela já funciona rapidamente, não precisa fazer toda aquela ligação, ir lá apertar o botão lá atrás. É já um negócio muito rápido. Então, nós temos que ficar nessa condição mental de ali no fundo tá sempre esse hábito de, em qualquer situação corriqueira da vida, agradecer, pedir ajuda, e quando percebermos as faltas, e a gente tem que se habituar a fazer mesmo para que a gente vá percebendo mais e mais vezes e se corrigindo e pedindo ali ajuda por um pensamento rápido que seja, a proteção e o perdão, o pedido de perdão no sentido que eu fique mais vigilante para que eu não erre novamente da próxima vez. Isso é um estado permanente de prece, é assim que a gente deve procurar ir se educando, porque sim, é através da nossa educação espiritual, que se dá através do conhecimento do Evangelho, que nós vamos conseguir chegar nessa condição. É um exercício que deve ser praticado todos os dias. Isto independe das preces regulares da manhã e da noite, então quer dizer que é a qualquer momento do dia, em qualquer situação, e dos dias consagrados, pois, como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem interromper os vossos afazeres. É até, pelo contrário, assim feita, ele o santifica. Vamos nos imaginar lavando uma louça e agradecendo a Deus e santificando o nosso ato, não é? E não duvideis de que um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido por nosso Pai Celestial do que longas preces repetidas por hábito, quase sempre sem um motivo imediato, apenas porque a hora convencional maquinalmente vos chama. Então veja a diferença entre uma prece sentida, verdadeira, que vem de dentro, num esforço de melhoramento íntimo, e de repetir palavras ali decoradas por muito tempo. E agora, nesses últimos minutinhos, nós vamos ler aqui uma mensagem de Santo Agostinho, dada em Paris, 1861, Ventura da Prece. Vinde todos vós que desejais crer, acorrem os espíritos celestes e vêm anunciar-vos grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos distribuir os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis como a fé beneficia o coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Ah, como são tocantes as palavras que se desprendem dos lábios na hora da prece. Porque a prece é o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. Filha predileta da fé, leva-nos no caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, encontrai-vos com Deus. E para vós o mistério se desfaz, porque ele se revela. Apóstolos do pensamento, a verdadeira vida se abre para vós. Vossa alma se liberta da matéria e se lança pelos mundos infinitos e etéreos que a pobre humanidade desconhece. Marchai, marchai pelos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não são mais os ruídos confusos e as vozes gritantes da terra. São as liras dos arcanjos, as vozes doces e meigas dos serafins, mais leves que as brisas da manhã.
quando brincam nas ramagens dos vossos arvoredos. Com que alegria então marchais! Vossa linguagem terrena não poderá exprimir jamais essa aventura que vos impregna por todos os poros. Tão viva e refrescante é a fonte em que bebemos através da prece. Doces vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira quando se lança pela prece. E essas esferas desconhecidas e habitadas. São divinas todas as aspirações quando livre dos desejos carnais. Vós também, como o Cristo, orai carregando a vossa cruz para o Gólgota, para o vosso Calvário. Levai-a e sentireis as doces emoções que lhe passavam pela alma, embora carregasse o madeiro infamante. Sim, porque ele ia morrer, mas para viver a vida celestial, na morada do Pai. E assim termina essa mensagem tão sentida, tão profunda de Santo Agostinho, onde ele nos dá aqui um vislumbre do que seria uma condição de saber louvar, porque a fala dele aqui é de um verdadeiro louvor, né? Ele já tem essa condição de estar louvando. A aventura da prece é sentir todos esses benefícios que não estão aqui na terra, que é como se transmutasse, como ele coloca aqui, né? E aí, quando chegarmos nessa condição, nós vamos verdadeiramente aprender a louvar o Pai, né? Na sua justeza mesmo. Então, fiquemos todos com Deus. Um excelente ano novo eu desejo a todos. Nossa última mensagem aqui do ano. E que a gente renove sempre as nossas boas disposições. E quem não tem o hábito de fazer a prece, que coloque isso na sua lista de prioridades, de coisas a se fazer no próximo ano, né? Uma tentativa. E quem faz, né? Nós que fazemos, que procuremos melhorar, refinar cada vez mais, até que a gente chegue nessa condição de fazer a prece, tal qual, assim, sentindo esse esse sentimento que Santo Agostinho nos descreve, né? Coisa para um futuro, mas já vamos nos preparando. Muito obrigado, fiquem com Deus. Boa noite a todos. Nós vamos ver agora, nessa segunda parte das nossas reflexões sobre o Livro dos Espíritos. Vamos ver a Lei do Progresso, que faz parte do capítulo sobre as leis morais. E o primeiro item é Estado Natural, questão 776. O estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Resposta: não. O estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. O estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. O homem, sendo perfectível e trazendo em si o germe de seu melhoramento, não foi destinado a viver perpetuamente no estado natural, como não foi destinado a viver perpetuamente na infância. O estado natural é transitório e o homem o deixa pelo progresso e a civilização. A lei natural, pelo contrário, rege toda a condição humana e o homem progride na medida em que melhor compreende e melhor pratica essa lei. O Espírito deixa bem claro que o estado natural é o homem ainda primitivo, portanto, ainda não civilizado. Porém, a lei natural é a lei de Deus, que abrange as leis da matéria e as leis morais, e essas leis são imutáveis. Nas questões 614, 615 e 617 do Livro dos Espíritos, podemos ler essas colocações de outra forma, como perguntas e respostas. Essas questões estão no site da casa como parte do texto estudado. Questão 614. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer,
e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Questão 615. A lei de Deus é eterna? Resposta: é eterna e imutável como o próprio Deus. 616. Deus teria prescrito aos homens numa época aquilo que lhes proibiria em outra? Resposta: Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis, que são imperfeitas, mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que regula o universo material e o universo moral se funda nas leis de Deus, nas leis que Deus estabeleceu por toda a eternidade. Questão 617. O que as leis divinas abrangem? Referem-se a mais do que a conduta moral? Resposta: todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem as da alma e as segue. 617A. É dado ao homem aprofundar umas e outras? Resposta: sim. Mas uma só existência não lhe é suficiente para isso, que são, de fato, alguns anos para se adquirir tudo o que constitui o ser perfeito, embora não consideremos mais do que a distância que separa o selvagem do homem civilizado. A mais longa existência possível é insuficiente e com mais forte razão quando ela é abreviada, como acontece com um grande número. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, são as leis físicas. Seu estudo pertence ao domínio da ciência. As outras concernem especialmente ao homem e às suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Compreendem as regras da vida do corpo e as da vida da alma. São as leis morais. Questão 777. No estado natural, tendo menos necessidades, o homem não sofre todas as tribulações que cria para si mesmo num estado mais adiantado. Que pensar da opinião dos que consideram esse estado como o da mais perfeita felicidade terrena? Resposta: que queres? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os adultos. Então vemos que o homem mais evoluído tem conhecimentos e procura usá-los. Esses conhecimentos, quanto mais complexos, maior a capacidade de trabalho e produção do homem. A complexidade está no fato do homem estar evoluindo e com isso cria situações que desenvolvem a sua inteligência e também a sua moral. Já o homem primitivo não tem conhecimentos e precisa desenvolver meios de se abrigar, descobrir os possíveis alimentos, de defender-se dos animais considerados inimigos e etc. Portanto, o estado natural não é melhor do que o homem civilizado, pois este sabe se cuidar melhor e o outro mal tem consciência de si mesmo no início da sua evolução. Se defende mais pelo instinto de conservação do que pelo raciocínio de que precisa se defender. Se o homem primitivo é feliz, que felicidade poderia ser? Ele pouco se conhece. Hoje sabemos um pouco mais de nós mesmos. Questão 778. O homem pode retrogradar para o estado natural? Resposta: não. O homem deve progredir sem cessar e não pode voltar ao estado de infância. Se ele progride, é que Deus assim o quer. Pensar que ele pode retrogradar para sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Então vejamos que Deus criou os seres com capacidade de evoluírem. O homem é um dos seres da criação e é aquele a quem Deus dá a possibilidade de ser seu auxiliar na construção e evolução de um mundo e de seus habitantes. O homem pode estacionar por um certo tempo, mas nunca retrograda. Agora nós vamos ver a parte 2, que fala sobre marcha do progresso. Questão 779. O homem tira de si mesmo a energia progressiva ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? Resposta: o homem se desenvolve por si mesmo.
naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Então sabemos que há aqueles que estão mais adiantados que outros, mais evoluídos. Os mais adiantados trabalham para o progresso de outros que estejam em fases evolutivas mais inferiores. As reencarnações possibilitam aos homens desenvolver todas as suas competências no decorrer das encarnações, né? Além disso, espíritos em todos os tempos não deixaram os seres humanos sem cuidados, não deixam, né? Eles sempre auxiliam os homens desde os seus primeiros tempos de sua evolução. Sempre há espíritos mais evoluídos que podem nos auxiliar. Questão 780. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Resposta: é a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. Então, geralmente, primeiro inicia o progresso intelectual e depois inicia-se o progresso moral. E ambos vão evoluindo no decorrer do tempo até chegar à perfeição possível que o ser humano possa atingir. Mas, ainda perfeito, o espírito nunca para de ter suas realizações em nome do bem. Questão 780A. Como o progresso intelectual pode produzir ao progresso moral? Resposta: dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Questão 780b. Como se explica, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? Resposta: o progresso completo é o alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se de inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Então a evolução e, conseguintemente, o progresso do espírito, moral e intelectualmente, não se dá em um curto espaço de tempo e nem ao mesmo tempo. No decorrer da evolução das encarnações, a moral acompanha e se integra aos conhecimentos. Um espírito pode ter muitos conhecimentos, mas sem a moral desenvolvida, ele usa seus conhecimentos, pode acabar usando esses conhecimentos para o mal. Com isso, cria provas para si e começa a pensar e buscar a sua evolução moral através das consequências daquilo que ele fez que não estava dentro da lei de Deus. Isto é uma possibilidade, né? Pode existir espíritos que evoluam diretamente, né, para Deus, assim, para se aperfeiçoando sempre, né? E nunca incorrendo em tantos erros. Pode existir, existe isso, mas muitos erram pelo caminho. Há espíritos que desde o início de sua evolução trilham sempre pelo caminho do bem, como eu já disse, né? Questão 781. É permitido ao homem deter a marcha do progresso? Resposta: não, mas podem travá-la algumas vezes. O progresso é uma lei da natureza, tudo progride, evolui, mas o homem pode, pelos seus parcos conhecimentos, criar obstáculos à evolução de uma sociedade, mas não impede totalmente o progresso e, depois de certo grau evolutivo, percebe a importância de colaborar com o progresso. E Deus pode provocar situações, né, em que bloqueie esses obstáculos que o homem queira criar, quando não precisa passar por essa prova os homens, né? Questão 781A. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer retrogradar a humanidade? Resposta: pobres seres que Deus castigará, serão arrastados pela torrente que pretende deter.
Quanto mais conhecimento tem o homem, maior é a responsabilidade pelas ações da realidade. Ele se torna responsável pelo que causar a outros menos avançados, pois tem mais conhecimentos. Questão 782. Não há homens que entravam no progresso de boa fé, acreditando favorecê-lo, porque o veem segundo o seu ponto de vista e frequentemente onde ele não existe? Resposta: pequena pedra posta sob a roda de um grande carro, sem impedi-lo de avançar. Questão 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Resposta: há progresso regular e lento que resulta da força das circunstâncias, mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca de tempos a tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Agora eu vou ler um comentário de Kardec sobre essa questão. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. Quando essas leis se tornam de todo incompatíveis com o progresso, ele as derruba com todos os que a querem manter. E assim será até que o homem harmonize as suas leis com a justiça divina, que deseja o bem para todos e não as leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Ele se esclarece pela própria força das circunstâncias. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. O homem geralmente não percebe nessas comoções mais do que a desordem e a confusão momentâneas que o atingem nos seus interesses materiais, mas aquele que leva o seu pensamento acima dos interesses pessoais admira os desígnios da providência que do mal fazem surgir o bem. São a tempestade e o furacão que saneiam a atmosfera depois de a haverem revolvido. Questão 784. A perversidade do homem é bastante intensa e não parece que ele está recuando. Em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral? Resposta: enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal e dia a dia corrige os seus abusos. É preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe compreender as necessidades do bem e das reformas. Se pensarmos nos tempos da Idade Média e nos dias de hoje, há um avanço significativo na humanidade. Hoje, há preocupação com as crianças, elas são reconhecidas como tendo necessidades especiais por parte dos adultos e tem a necessidade de ser educada, que exige especificidade nessa educação. O crime, a fome sensibiliza as pessoas e há estudos para evitar desgraças, né? E o crime sensibiliza as pessoas, né? Busca-se não facilitar isso, né? Há leis. Hoje a escravidão é um crime, o preconceito é crime. Há leis e estas procuram cada vez mais serem mais justas e humanas. Houve uma evolução e ela continua a existir, né? Essa evolução permanece. Em certos tempos ela pode estacionar ou aparentemente estar em retrocesso, mas mais aparentemente do que de fato. Há tempos de crise em que tudo é reavaliado, reexaminado, para depois ganhar novos impulsos. Questão 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? Resposta: são o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre.
Este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que, por sua vez, incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral, como no físico, e que, do próprio mal, pode sair o bem. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo. Modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Há duas espécies de progresso que mutuamente se apoiam e, entretanto, não marcham juntos: o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro recebe em nosso século todos os estímulos desejáveis, que é o progresso intelectual, né? E por isso atingiu um grau até hoje desconhecido. Seria necessário que o segundo, que seria o progresso moral, né, estivesse no mesmo nível. Não obstante, se compararmos os costumes sociais de alguns séculos atrás com os de hoje, teremos de ser cegos para negar que houve progresso moral. Por quê? Pois a marcha ascendente da moral deveria mostrar-se mais lenta que a da inteligência. Porque não haveria entre o século XIX e o 24º tanta diferença nesse terreno como entre o 14º e o 19º. Duvidar disso seria pretender que a humanidade tivesse atingido o apogeu da perfeição, o que é absurdo, ou que ela não é moralmente perfectível, o que a experiência desmente. Na questão 204 do livro Consolador, ditado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele nos ensina que, vou ler a frase: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição. E na questão 806 do Livro dos Espíritos, nos dizem que as desigualdades sociais não são obras de Deus, e sim do homem. Um dia, essas desigualdades sociais desaparecerão completamente. Isso vai se dissolvendo no decorrer do tempo. As leis de Deus são justas e imutáveis, e no decorrer da evolução da humanidade, suas leis serão praticadas integralmente pelos homens deste planeta. Encerrando as nossas reflexões do dia de hoje, desejo a todos uma boa passagem de ano e que tenhamos um ano novo cheio de paz, de entendimento, de renovações e de otimismo e de buscas para a melhoria de todos nós interiormente e de toda a sociedade deste planeta. Boa noite a todos, muita paz e alegria.